O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós escutamos na primeira leitura deste domingo, texto extraído do livro dos Reis. Escutamos essa, a gente pode dizer, pérola, no caso aqui do texto, porque aqui a gente compreende como realmente Salomão era um verdadeiro modelo e se tornou um grande rei de Israel por causa da sua sabedoria. Esse texto mostra o motivo que Deus deu de modo tão profundo esse dom ao rei Salomão. No final da primeira leitura de hoje, nós escutamos: por satisfazer o teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Então, Salomão é um dos mais importantes reis de Israel. Nós sabemos que no início do reinado de Israel, Deus confiou ao povo de Israel Saul. Depois do tempo que Saul reinou, Davi assumiu o reinado de Israel, e com a morte do seu pai, Davi assume Salomão. O texto que nós escutamos mostra que Salomão era um adolescente diante de uma grande responsabilidade. Interessante a gente escutar essa parte do texto bíblico, porque muitas vezes a gente hoje encontra pessoas maduras que não são capazes de assumir as responsabilidades que a idade exige. Quando a gente chega a uma determinada fase da nossa vida, é natural que a gente comece a assumir, a gente passe a assumir responsabilidades maiores. Então, a idade adulta é justamente o tempo que nós precisamos realmente ter atitudes que nos levem a acolher os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, nós não podemos, diante da vontade de Deus, porque existe uma vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes nos afastar dessa vontade. Aqui a gente percebe que o reino de Israel exigia um novo rei. E Salomão se vê incapaz, porque é um adolescente. A gente sabe muito bem o que significa ser um adolescente. O adolescente está no seu processo de amadurecimento, ainda não é capaz de assumir uma responsabilidade tão grande. Porém, Salomão faz diante de Deus uma prece. Salomão pede a Deus não riquezas, não triunfos sobre os inimigos. Salomão não pede a Deus coisas vãs. Salomão pede a Deus que Deus possa dar a ele sabedoria, capaz de governar o povo, dar a ele a capacidade de discernir e a sabedoria para conduzir o povo de Deus. E essa oração de Salomão agrada a Deus, agrada o coração de Deus, e Deus vai realmente fazer de Salomão um grande sábio.
iluminados por esta primeira leitura, a gente estudou na oração coleta, que nós devemos transitar entre as coisas que passam, mas abraçar as que não passam. Isso é um coração sábio. Se a gente pudesse traduzir em poucas palavras o que a oração coleta de hoje nos faz compreender, é justamente isso: transitar entre os bens deste mundo, mas não ter o coração preso a ele. Abraçar o que não passa, abraçar o que é eterno. Assim também nós iremos agradar o coração de Deus, como se agradou o coração de Deus, como Deus se agradou com a oração de Salomão. Na segunda leitura de hoje, nós escutamos: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não pode se esquecer desta promessa que Deus nos faz, dessa certeza, desse princípio divino. Nós sabemos que tudo vai nos conduzir para o céu, se acolhido dentro do projeto de Deus. Nada do que ocorre na nossa vida terá força de nos destruir se nós estamos unidos a Deus. Tudo contribui para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. A gente, vivendo esse tempo de pandemia, nós sabemos muito bem que é um tempo que tem impactos muito fortes na nossa vida. A gente tem escutado notícias e os especialistas falam de pessoas que vão adoecer ou já adoeceram emocionalmente. E o que esse texto aqui nos convida a refletir diante de todo este mal, diante de toda essa realidade que nós vivemos, que mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, com tudo aquilo que se apresenta para nós, que foge das nossas possibilidades, tudo aquilo que não está sob o nosso controle, tudo isso que pode parecer um grande mal, e de fato é um mal, mas até mesmo isso pode contribuir para aqueles que amam a Deus. Em que sentido? Quando estes que amam a Deus se apegam ao Senhor, quando estes que amam a Deus confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor passarão por todos os sofrimentos. O fato é que, mesmo, e talvez a gente possa achar que por sermos cristãos, nós estamos guardados dos sofrimentos do tempo presente. O cristão passa o mesmo sofrimento de todas as pessoas. Não existe diferença entre nós e as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que se encontram distantes de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que o nosso modo de lidar com todas essas situações muda. A nossa maneira de agir diante das situações é diferente. Então, o bem acontece para com todos. Deus não faz distinção de pessoas. E o mal acontece para com todos nesta terra, mas os bons são capazes de, mesmo diante de situações que não são boas, eles são capazes de ali assimilar, viver da melhor forma possível, porque traz dentro de si, dentro do seu coração, a fé. O Evangelho de hoje, nós escutamos esse trecho curto. Nós escolhemos a leitura breve do Evangelho, e nós escutamos esse trecho do capítulo 13, que diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo,
O homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele terreno. Essa definição que nós estudamos nas Sagradas Escrituras, existem diversas definições para nós compreendermos o que é o reino dos céus. O reino dos céus, a gente aqui na terra toca de modo muito superficial, a gente pode assim dizer. Nós, quando chegarmos ao céu, nós vamos compreender concretamente o que é o reino dos céus. Mas Jesus quis mostrar para nós como nós estaremos já na terra vivendo o reino dos céus. Ele, através do seu evangelho, explica para nós como são as coisas no reino dos céus, como é o reino dos céus. E esse exemplo que ele deu deste homem que renuncia aos bens, renuncia ao bem que possuía, vende tudo que possui para possuir aquele único tesouro, mostra para nós a importância do reino dos céus. O reino dos céus exige de nós isso. O reino dos céus na verdade, tão valioso que nós deixamos tudo para vivermos em função do reino dos céus. Nós deixamos tudo, nós vendemos tudo, nós não temos nada porque nós queremos viver a partir do reino dos céus. É assim que nós devemos compreender o caminho de alguém que reconhece a vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus entra na nossa vida, e entra de fato na nossa vida, não entra simplesmente porque às vezes a gente fala muito que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Salvador. Nós muitas vezes falamos o nome de Deus e nos apresentamos como cristãos, mas o que significa de fato ser cristão? Quando nós estaremos vivendo realmente uma vida cristã? Porque a vida cristã é a vida do reino dos céus. A gente fala assim, eu sou cristão, mas o que isso significa de fato? O que significa viver uma vida cristã? Viver uma vida cristã é assimilar o reino dos céus, é assimilar aquilo que é próprio de Deus. Quando nós não assimilamos, quando na nossa vida não existe elementos que mostrem essa presença do reino na nossa vida, isso mostra até que ponto, ou melhor, isso mostra que ainda o reino dos céus não dita as nossas escolhas. O reino dos céus deve ditar as nossas escolhas. Por isso que este homem foi capaz de vender tudo. Esse homem não ficou preso aos seus bens. Ele é capaz de se desprender de tudo, porque de fato deve prevalecer a escolha pelo reino dos céus sobre as suas escolhas temporais. Na nossa vida precisa ser assim, e nós devemos pedir essa graça ao Senhor, iluminados por essa liturgia. Assim como Salomão pediu a Deus sabedoria, assim como Salomão se reconheceu fraco, pequeno, limitado, incapaz de assumir o reinado de Israel, nós devemos pedir esta Eucaristia, colocar diante do altar de Deus, pedir essa graça ao Senhor. Senhor, dá-me a graça de realmente escolher o teu reino, de não simplesmente me identificar como cristão, não simplesmente afirmar com os meus lábios que eu sou cristão, mas a cada dia da minha vida fazer a escolha pelas coisas do reino dos céus, deixar tudo, renunciar a tudo e abraçar aquilo que não passa, abraçar o que é eterno, abraçar o reino dos céus que é eterno. Nesta vida nós somos chamados, irmãos, a fazermos esse caminho. Nesta vida nós somos chamados a vivermos essa renúncia constante de nós mesmos, das nossas vontades, e como isso muitas vezes é difícil.
quando Deus pede algo para nós, quando Deus pede algo que nós não queremos ceder, quando Deus pede de nós que nós deixemos a nossa família, que é um grande bem para nós, quando Deus pede de nós que nós assumamos um determinado estado de vida, sejamos sacerdotes e renunciemos ao matrimônio, quando Deus pede de nós algo que realmente vai exigir uma oferta, uma disposição interior maior, nós muitas vezes não queremos abraçar, porque ainda queremos ter a posse das nossas vidas. Portanto, não prevalece sobre nós o reino dos céus, prevalece a nossa vontade. Portanto, aqui está uma chave de leitura, a gente poderia dizer, para compreendermos o que é o reino dos céus e o reino dos homens, né? O reino dos céus é a prevalência da vontade de Deus sobre as nossas vidas. O reino dos homens, o reinado, o modo de viver dos homens, é a vontade do homem cotidiana, é as escolhas que o homem faz todos os dias, escolhas naturais, que não levarão este homem para o eterno, para a eternidade, que prenderão, que fixarão cada vez mais o coração do homem nas coisas que passam. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos dar nesta liturgia, iluminados por essa liturgia, essa disposição de realmente abraçarmos o que não passa. Nosso coração não se prenda às ilusões, às seduções, o fascínio, o falso fascínio que o mundo muitas vezes se apresenta para nós. E que o Senhor nos dê, pelo Espírito Santo, essa disposição interior de sairmos de nós mesmos constantemente e abraçarmos essa vontade de Deus, o reino de Deus, mesmo que essa vontade de Deus exija de nós sacrifícios, grandes sacrifícios, porque de fato aqui se aplica aquela palavra do Evangelho: são os violentos de coração que vão roubar os céus, que vão adquirir os céus. Que Deus nos conceda esta graça e a cada dia escolhermos a vontade de Deus, que ela prevaleça sobre as nossas vontades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.